Gente, assim, vamos lá. Eu tive um probleminha aqui com a câmera. Eu vou estar gravando agora sem a câmera. Só para não parar. Depois eu vou ver o que que aconteceu com ela para poder tentar ressuscitar ela. Mas vocês não precisam ver minha cara, não. Então vamos lá. Eu falei que ia trazer para vocês uma forma da gente estudar sem ter que comprar apostila, sem nada, só com resumo, porque o edital está aberto. E a gente não tem como agora nesse momento a gente pegar e ficar lendo livros e mais livros. A gente não vai ter essa chance agora. A gente vai precisar nesse primeiro momento aí correr atrás de uma facilidade. Assim, o que que eu vou sugerir para vocês nesse momento agora que a gente tem pouco tempo, o edital está aberto. Como eu já disse aí anteriormente, não se estuda para concurso com edital aberto, a gente estuda antes. Assim, e aqui ficou duplicado. Então, o que que eu fiz aqui, só para vocês entenderem? Eu peguei a parte de conhecimentos gerais lá do edital e trouxe para cá. Eu botei aqui no bloco de notas, dei uma organizaçãozinha mais ou menos, mas é exatamente o que está lá. Aqui está toda a parte de conhecimentos gerais lá do edital. Lembrando que eu tô trazendo aqui é o bloco 5. O bloco 5 ele tem a parte de conhecimentos gerais. Deixa eu ver se eu tenho aqui o edital aberto. Deixa eu ver aqui se a gente tem o edital aberto. Vamos. Edital. Aí, edital aberto. Pronto. A gente tem aqui o edital aberto. Então, essa parte de conhecimentos gerais aqui, eu transferi lá para o bloco de notas. Agora ele está aqui. Então, aqui no bloco de notas eu dei uma organizada, mas é tudo que está lá no conhecimentos gerais. É claro, depois tem os eixos temáticos 1, 2, 3, 4 e 5 que a gente vai estudar um por cada vez. Então agora a gente vai mergulhar nesse primeiro, que é o conhecimento geral, que é para a gente matar e já vir caindo nos outros até com um pouquinho mais de afinco, né? Então aqui eu peguei exatamente o que está aqui e passei para o bloco de nota. Peguei o que está lá no edital e trouxe aqui para o bloco de nota, agora ficou mais fácil. Aí, qual é o macete agora? Ó, eu vou copiar esse primeiro bloco aqui todinho. Eu poderia até copiar tudo, mas eu vou fazer por parte, só para a gente se organizar. Vou dar um Ctrl C aqui. Aí agora eu preciso ir lá no... Deixa eu tirar o bloco de nota da tela. Eu vou vir aqui no Chrome. Por que que eu vou vir no Chrome? Porque o Chrome ele é bem legal para a gente trabalhar com a parte de inteligência artificial. Eu vou usar a inteligência artificial para ajudar a gente, porque se é uma vantagem que a gente tem, a gente vai utilizar. Bom, aqui eu já tenho instalado aqui uma extensão, né, do GPT for Google. Então, se eu clicar aqui, ele já abre uma janela aqui. Lembrando que eu estou usando a gratuita, né? Não estou no Pro, eu não pago, é gratuito. Então, assim, eu tenho que usar o GPT 4.0 Mini. As outras aqui, ele vai querer que você atualize. Então, bom, não sei, essa Cloud aqui acho que é nova. Tem alguns aqui também que fica legal. Mas assim, eu vou botar o GPT 4 mini mesmo. Vou jogar todo aquele conteúdo aqui e vou mandar ver. Enquanto ele traz ali para mim o texto, aqui nessa outra parte aqui eu vou abrir o Gemini. E vou fazer também a mesma coisa, porque eu vou pegar duas partes e vou relacionar uma na outra. Lembrando, essa primeira parte, ela é muito, ela tem muitos links, né, de direito constitucional. Então, se você já estudou direito constitucional, eu acho legal, porque tu já tem uma boa base aí para
continuar daqui da onde você achar que tem mais dificuldade. Agora, se você nunca viu, não tem problema. A gente, por quê? Direito constitucional é, não é que seja bem as coisas que estão no costume, né? Não é, mas são coisas do dia a dia, são coisas corriqueiras que a gente está acostumado a ver a todo momento, praticamente. Ainda mais se você acompanha aí noticiário, essas coisas assim. Então aqui vai ter muita coisa de direito constitucional. A gente vai precisar, em alguns momentos, puxar alguns conceitos do direito constitucional. Então a gente vai ter que abrir aqui algumas vezes a nossa Constituição de 88 e suas alterações, e vai ser necessário. Então se prepara para ler e ler muito. Então, assim, os dois chats aqui eles trouxeram aqui duas coisas diferentes, ó. A primeira parte do edital ele fala sobre os desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania. Então nós vamos aqui, ó, desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania. Ele faz um resumo para a gente. O Estado de Direito, aí aqui é ler e gravar, não tem jeito. O Estado de Direito é um conceito fundamental para a construção da democracia e da cidadania. Aqui a gente vai anotar essas duas palavras, porque a gente vai depois buscar aqui o conceito dessas duas palavras. Assim, sugestão. É claro que sugestão é sugestão e você não precisa fazer exatamente o que eu falo para ser feito. Aqui eu não sou professor de nada, eu estou aqui simplesmente mostrando para vocês como é que eu faço para estudar e que dá certo, e nós vamos seguir aqui resolvendo por questões de concurso, essas coisas assim, e a gente vai ver que dá para estudar e ir fazendo alguns links. É claro que algumas coisas a gente vai precisar, por exemplo, democracia e cidadania. Vamos puxar esses conceitos, se eles não aparecerem aqui, a gente vai puxar esses conceitos. Então, assim, os desafios do Estado. O Estado, o que é um Estado de Direito? É o primeiro conceito que a gente vai precisar. Ele fala aqui, ó, é um conceito fundamental para a construção da democracia e da cidadania, pois estabelece um conjunto de normas que assegura a proteção dos direitos individuais e coletivo dos cidadãos. A seguir, vamos analisar cada um dos tópicos mencionados. A formação histórica do Estado de Direito. A formação do Estado de Direito no Brasil está intimamente ligada à sua história de lutas políticas e sociais. Desde a independência, o Brasil passou por diversos regimes políticos, como a monarquia. Aí aqui a gente tem a figura do rei. Eu queria até fazer um diagraminha, mas vamos deixar para uma outra hora. O regime militar e finalmente a República Democrática, consolidada com a Constituição de 1998. A Constituição de 1998 foi um marco importante na construção do Estado democrático de direito, garantindo os direitos fundamentais da cidadania, estabelecendo um sistema de controle dos poderes e da participação popular. Bom, assim, eu não vou ficar lendo, eu vou mostrar para vocês como consegue o documento e a gente vai fazer uns estudos juntos, mas a ideia aqui não é ficar lendo. Vamos vir aqui numa nova guia, puxar aqui. Eu vou usar só ferramentas gratuitas, eu não vou usar nada que não seja gratuito. Vamos criar um documento aqui. Por quê? Ok. O que a gente vai fazer? Na verdade, eu tinha que isolar ela. Tem que isolar. Só que quando eu isolo, ela vai desaparecer para vocês. Então tem que voltar com ela para cá. Aí assim, chegar o GPT para lá. Pronto. Aqui, o que eu vou fazer? Ctrl C nisso aqui tudo. Ctrl C nisso tudo. Eu vou montar aqui no
um arquivozinho. Eu vou fechar aqui porque eu já trouxe para cá, então essa primeira parte já está aqui e vou fechar. É claro que depois cabe uma formatação direitinha aqui. E no Gemini eu tenho um outro texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação direta. No Brasil, os desafios de estudo são multifacetados, com raízes em sua formação histórica e reflexos. Eu vou aproveitar que eu já peguei lá a informação do Gemini e eu vou puxar alguns conceitos aqui. O que é democracia? Assim, a gente tem que puxar os conceitos conforme eles vão aparecendo. E aqui, democracia. Vamos pegar esse textozinho aqui e vamos lá no nosso documento aqui. Aí eu vou fechar aqui. Vou fazer um adendo aqui, ó. Vou botar um enter aqui e vou vir aqui, ó, conceitos. Democracia. Caraca, tá ruim pra tu, hein, cara. E já estava até escrito ali, nem precisava ter escrito, né? Então, a democracia é um sistema de governo onde o poder é exercido pelo povo. Olha que legal. Eu vou abrir aqui a nossa CF. Deixa eu ver se eu consigo abrir para ficar na mesma tela. Eu tenho aqui ela. Pronto. A nossa CF, Constituição da República Federativa. Aqui eu tenho ela simples, só mesmo texto, só atualizado. Aí eu pego essa brochurazinha aqui bacaninha, pode pegar direto no site também do Planalto, né? Então, assim, o que é democracia? A inteligência artificial trouxe lá pra gente. Democracia, vou botar é um sistema de governo onde o poder é exercido pelo povo. Olha só o que diz a Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Apareceu aí o tema, né? E tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, ou seja, diversos partidos políticos, diversas ideologias políticas. O parágrafo único ele vai falar assim: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, assim, aqui a gente tem um endossamento da Constituição e lá o conceito que ele trouxe é um sistema onde o governo onde o poder é exercido pelo povo, seja diretamente ou por meio de representantes eleitos. Diretamente, a nossa Constituição ela prevê uma coisa chamada plebiscito, né? E além de a gente ter o processo eleitoral, que a gente escolhe aí os nossos chefes, e claro que a gente tem que escolher aquela pessoa que nos representa, embora existam controvérsias, eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, assim, a democracia, ela é o pressuposto maior da democracia é o poder exercido pelo povo, que pode ser de forma direta ou por representantes eleitos. Aí a gente desdobra depois aí. Em uma democracia, os cidadãos têm o direito de participar ativamente do processo político, como votar, expressar suas opiniões e escolher seus líderes. A ideia central é garantir que todos tenham a voz nas decisões políticas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, eu vou botar eu queria, que eu não sei mexer nisso aqui direito, mas se eu apertar Tab, acho que ele vai lá pro canto. Eu quero puxar assim, eu queria... Gente, eu não vou ficar perdendo tempo com formatação, não. Depois a gente formata. Existem diferentes tipos de democracia. Isso é importante a gente atentar a isso,
No Brasil, a democracia, pela Constituição, é onde o poder é exercido pelo povo, de forma direta na escolha dos seus representantes. Agora, existem tipos de democracia, como a direta, que é o nosso caso, onde as decisões são tomadas pelo próprio povo, e a representativa, onde o povo elege os representantes para tomar as decisões. No nosso caso aqui, a nossa representativa, né? Onde a gente elege os representantes para tomar decisões em nosso nome. Além disso, a democracia depende de princípios como igualdade, o pluralismo, né, diversidade de opiniões, e o Estado de Direito, que assegura que todos sejam tratados de forma justa e que ninguém esteja acima da lei. Aí já vamos entrar agora no conceito de cidadania, antes da gente partir para o conceito, para os demais conceitos. Deixa eu abrir aqui o Gemini de novo e eu vou perguntar ele aqui, ó, o que é cidadania? E vou pegar aqui o texto e vou colocar lá na minha futura apostila. Vou fechar aqui. Cadê? Onde está a democracia? Aqui eu quero fazer. Depois eu faço uma formataçãozinha legal. Cidadania. Só botar um negrito aqui só para poder marcar. É o vínculo jurídico e político entre indivíduos em um Estado, que garante ao cidadão uma série de direitos e deveres. Ela envolve a participação ativa na vida política, social e econômica do país, em que a pessoa é reconhecida como membro. Então, assim, a gente tem um reconhecimento de que a pessoa ela vira membro, como se fosse uma grande sociedade. O Brasil é uma grande sociedade e todos os cidadãos, né, desde que tenha ali o direito de exercício da cidadania, que a gente conhece alguns casos em que se perde esse direito, mas por enquanto a gente não vai entrar nesse detalhe não. Então assim, a pessoa está lá com seus direitos de cidadão garantido pelo Estado, não fez nada que viesse a perdê-los, então você é reconhecido como um membro, né? Como se fosse um sócio. Em termos práticos, quem tem a cidadania de um país tem o direito de votar, ser eleito, trabalhar, estudar e residir nesse país, além de poder contar com a proteção legal e os serviços oferecidos pelo Estado. Em contrapartida, a cidadania também implica em responsabilidade, como o cumprimento de leis e pagamentos de impostos. Bem-vindo ao nosso mundo. Cumprir lei e pagar os impostos é a única coisa que nos resta, né? Tem que fazer. Então, assim, cidadania, resumindo, o cara tem direitos e deveres para com o Estado, né? Tem os direitos de ser eleito, de votar, de trabalhar, de estudar, de residir no país. E ainda conta com a proteção legal, sendo que a contrapartida dele é cumprir as leis para não perder os direitos de cidadão e pagamento de impostos para a manutenção do Estado. Antigamente a gente tinha a figura do rei, e o rei ele também cobrava tributo, só que ali o rei, como ele também queria manter ali uma certa regalia para ele, para sua família, né, para os nobres, então ele cobrava impostos exacerbados e aumentava toda hora. O rei era a lei. A gente vai ver isso agora na formação histórica do Estado de Direito. Porque a gente, antes de chegar no Estado Democrático de Direito, que é hoje, se não o regime mais adotado no mundo, um dos que são mais predominantes, o que acontece? A gente passou por diversas formas de governo.
entre eles a monarquia, depois até a própria ditadura e agora no Estado Democrático de Direito. Então, a formação do Estado Democrático de Direito no Brasil está intimamente ligada à sua história de lutas políticas e sociais. Desde a sua independência, o Brasil passou por diversos regimes políticos, como a monarquia, regime militar e, finalmente, a República Democrática, consolidada com a Constituição de 1998. A Constituição foi um marco importante na construção do Estado Democrático de Direito, garantindo direitos fundamentais da cidadania e estabelecendo um sistema de controle dos poderes e participação popular. Bom, aqui ele já pula para o 2, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o GPT, eu vou copiar isso aqui para não ter que ficar digitando isso tudo lá. Eu vou pedir o Gemini agora, que a gente está deixando o Gemini aqui de lado, mas ele também faz para a gente, quer ver? Vou mandar um Ctrl V aqui, vou fazer uma modificação de formação, vou botar evolução histórica do Estado Democrático. Aí ele vai mandar aqui para mim um textinho, olha. Porque isso aqui é um assunto bem cobrado quando a gente fala de direito constitucional e que envolve essa parte de Estado Democrático de Direito, é uma parte bem cobrada, que é a evolução. Então, a evolução histórica do Estado de Direito é um percurso longo e complexo que se confunde com a própria história da civilização ocidental e das lutas por liberdade, igualdade e justiça. Para compreendê-la, é fundamental analisar as transformações nas concepções de poder, lei e participação popular ao longo dos séculos antecedentes e as primeiras noções de limitação do poder. Porque lembra que lá o rei, ele era a lei. O rei era a própria lei. O Estado sou eu sou o cara, o que mando, vocês têm que fazer tudo que eu falo, palavra de rei não volta atrás e coisa e tal. Então, assim, tinha um uso exacerbado do poder. Então, o Estado Democrático de Direito, ele foi o auge, né? Ele se torna o auge de uma luta para limitar o poder do Estado. Que no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito, a gente tem tanto os cidadãos, né? Lembra lá de cima, cidadania, o cara tem que respeitar as leis e pagar impostos. Quando a gente vai para o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, a gente também precisa que os governantes estejam submissos, né, sob a égide da lei. Então agora fica todo mundo em pé de igualdade, existe a limitação do poder e de submissão dos governantes à lei. Agora, no Estado Democrático de Direito, tanto o cidadão quanto o governo está sujeito à lei. Aí ele puxou aqui a antiguidade clássica, a Grécia e Roma. Eu não vou entrar nesses detalhes não. Assim, eu não vou ler agora. Aí vem a Idade Média. Aí que ele ainda fala do predomínio das monarquias e do poder eclesiástico. Não vou entrar nesse mérito não, né? Poder eclesiástico aqui é o poder que era exercido pelos religiosos, tá? A gente não vai entrar nesse ponto não, porque aqui depois, se você quiser, você dá uma lida. A gente vai precisar disso aqui agora, ó, Estado liberal, Estado de direito liberal. O Estado de direito liberal, ele é um meio termo, né? Ele nem é o rei, que é a lei, e nem ainda não chegou a ser o Estado Democrático de Direito. Ele é que ele já começa a ter algumas vantagens, né, para o cidadão, mas embora a sua aplicabilidade ainda seja meio que escanteada, né, um pouquinho mais difícil. A transição para a modernidade foi marcada por revoluções que contestaram o absolutismo monárquico. Esse absolutismo monárquico é a questão de que o rei
mandou, tem que ser feito. E defenderam a primazia da lei e dos direitos individuais. Depois dá uma lida sobre as revoluções, ele vai trazer aqui revoluções liberais, aqui está de forma resumida, gostei. Revolução Gloriosa, Inglaterra, 1688. Consolidou a supremacia do parlamento sobre o monarca. Então já criou aqui um freio, né, para o monarca, estabelecendo a monarquia constitucional e o rule of law, Estado de Direito, onde todos, inclusive o rei, estão sujeitos à lei. Aqui já caiu aquela questão de que o rei manda qualquer coisa lá e os súditos se viram para obedecer. Aqui na Revolução Gloriosa a gente já começa a ter uma constituição escrita, porque até então não existia uma constituição escrita, existia assim os bons costumes e o que o rei decidia ali na hora, ele falava e virava regra, né? Não vamos dizer que virava lei não, para a gente não confundir. Então depois a gente vê que a Revolução Americana, 1776, inspirada nas ideias iluministas, culminou na Declaração de Independência e na Constituição dos Estados Unidos. Estabeleceram a República Federativa com separação dos poderes, aqui ó, um termo-chave, né? Separação dos poderes, porque antigamente o rei ele legislava, executava e julgava. O rei fazia tudo e agora a gente começa a pensar em separar, criando ali o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, agora separadamente. Na Revolução Francesa, 1789, proclamou os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi um marco afirmando que a lei e a expressão da vontade geral e que todos são iguais perante ela. Isso aí a gente vai ter lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí ele que começa, lá vai inciso aí, até não acabar mais, aquela historinha lá que todo mundo tenta decorar tudo o máximo que puder. Mas a gente não vai entrar nesse tópico agora. Então a separação dos poderes foi proposto por Montesquieu e a garantia dos direitos naturais e imprescindíveis ao homem tornaram-se pilares. Garantia dos direitos naturais e imprescindível ao homem se tornaram os pilares. Aqui nesse momento a gente já começa a falar de direitos tal qual a Constituição começa a falar aqui, entre o 5, o 6, 7 e, se eu não me engano, o 8. O 5 é um nojo para ler. Cara, isso aqui é horrível para tu. Dos direitos sociais. O 5 fala dos direitos individuais. O 6 vai falar sobre direitos sociais, aonde vai entrar aí trabalho, segurança, mas também tem coisa pra caramba pra declarar. A gente não vai ler tudo aqui agora. Depois você lê com calma aí na tua casa, no conforto do seu lar. E a garantia dos direitos naturais imprescindíveis, eles são justamente saúde, né, o direito a trabalhar, direito a ter propriedade. Assim, são os direitos que são constitucional e garantido, devem ser garantidos pelo Estado. Mas existia nas constituições anteriores, a de 1988, uma certa dificuldade de aplicar isso de uma forma a garantir, né, os direitos individuais. Aí
para todos os cidadãos. As características do Estado de Direito liberal. A gente já tinha a parte de legalidade, que é a submissão de todos, governantes e governados, à lei. Separação dos poderes. Olha só, aqui ele já traz aqui um resumo aqui que a gente precisa trazer isso aqui para dentro da cachola e levar lá para o dia da prova. Separação dos poderes, a divisão das funções estatuais em executivo, legislativo e judiciário, com mecanismos de freios e contrapesos, ou seja, um vai tentar barrar o que o outro quer fazer. Assim, eu não vou entrar em momento político que o Brasil vive, não vou, mas é muita coisa aqui a gente consegue depois até fazer uma análise sobre o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né, vamos dizer assim. A garantia de direitos e liberdades individuais já existia no Estado liberal de direito. O foco nos direitos civis e políticos, liberdade de expressão, de associação, de propriedade, etc. Abstenção estatal. O Estado deveria intervir minimamente na vida econômica e social, atuando como guarda noturno para garantir a ordem da segurança. Então, quando a gente fala de economia, né, o Estado deveria intervir minimamente, aí a gente vai lembrar aqui dos conceitos lá de Adam Smith, para quem já estudou alguma coisa de economia, né, que existia uma mão invisível. Então, quando se crer na mão invisível que regula o mercado por si só, a gente diz que o Estado não deve intervir ou intervir minimamente na vida econômica e social, deixando com que a mão invisível regule o mercado. Esse era um ponto das características do Estado de Direito liberal. A crise do Estado liberal e o surgimento do Estado social, século XX. A industrialização e a emergência da questão social, pobreza, desigualdade, exploração do trabalho, revelaram as limitações do Estado liberal. A mera garantia dos direitos formais não era suficiente para assegurar a dignidade humana. Que assim, a dignidade humana, ela se torna inclusive um dos pilares do Brasil, volta lá para cima. Um dos pilares da nossa federação, ó. Dignidade da pessoa humana. Então agora, quando eu entro na Constituição de 1998, que eu entro diretamente no Estado Democrático de Direito, a gente começa a falar em dignidade da pessoa humana. Gemini. Aí teve a crise, né, de 1929, guerras mundiais, a Grande Depressão e as duas guerras mundiais expuseram as fragilidades do capitalismo desregulado. E aqui, ó, descobriu-se que a mão invisível lá de Adam Smith não surtia tanto efeito, né? Aí foi necessário, se mostrou, né, que existia a necessidade de uma atuação mais ativa dos Estados. Isso aqui já vem mais a ideia de Keynes, que diz o seguinte: não, a gente não pode deixar laissez-faire, não, de qualquer jeito não. A gente precisa controlar isso aí. Então o governo agora, o Estado, ele começa a se meter de uma forma mais ativa na regulação da economia. Exatamente por causa dessa crise que teve em 1929, a Grande Depressão. Bacana. A ascensão das ideologias socialistas e do estado de bem-estar social. A pressão por direitos sociais, aí trabalho, saúde, aí aqui é no capítulo 6, 7 e 8, se eu não me engano, da Constituição, nos artigos, né? Não capítulo, artigo. Levou à incorporação desses direitos nas constituições, dando origem ao Estado social de direito, que ainda seria aí um embriãozinho do Estado democrático de direito, ou Estado do bem-estar social.
Característica do Estado Social de Direito. Isso aqui a gente está fazendo a evolução. Então agora a gente vai chegar no Estado Social de Direito que precedeu aí o Estado Democrático de Direito. A gente vai ver isso mais para frente. Intervenção estatal. O Estado passa a ter um papel ativo na promoção do bem-estar social, regulando a economia e prestando serviços públicos essenciais. Então aqui a gente começa a ter o governo no serviço social, ele começa a fornecer, né, prestar os serviços públicos essenciais. Quais são os serviços públicos essenciais? Saúde, educação. Saúde, educação. A gente vai ver os outros. Direitos sociais, reconhecimento e garantia de direitos de segunda dimensão, como saúde, educação, moradia, trabalho digno e seguridade social. Lembrando que a seguridade social a gente vai ver ela mais a fundo lá no eixo temático 1. Função social da propriedade. A propriedade privada é vista não apenas como um direito individual, mas também como uma função social a ser cumprida. Isso aqui, assim, eu até hoje, tá, já dei algumas olhadas nessa situação. Eu tenho algumas dúvidas nessa situação aqui, mas é tipo assim, você tem lá a sua casa e o governo resolver por um bem coletivo te tirar da tua casa, a tua propriedade, ela vai ser vista como um ativo público para cumprir a sua função social. Isso aqui tem alguns desdobramentos, eu não vou falar isso agora não. Estado Democrático de Direito, pós Segunda Guerra Mundial. Aí a gente já chegou agora no Estado Democrático de Direito. Após as atrocidades das guerras e dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, houve um forte movimento para reforçar os pilares democráticos e a proteção dos direitos humanos. Isso aqui, ó, é que veio para poder modificar a forma em que, assim, mais voltado para o Ocidente, tá? Porque aí o Oriente a gente tem ainda aí algumas questões mais controversas, mas aqui no Ocidente, onde a gente faz parte, os direitos humanos hoje eles são levados mais a cabo, né? Mais a sério. O conceito de Estado Democrático de Direito surge com uma síntese e um aprimoramento dos modelos anteriores. Então, assim, é como se fosse realmente uma evolução, né? Foi uma evolução. Você começa com uma coisa embrionária, fugindo ali do poder absoluto do rei, e começa a caminhar para um ponto onde todo o poder emana do povo. Ele vai falar aqui mais à frente. Ó. Característica do Estado democrático, soberania popular. Ou seja, agora o rei, né, o governante, ele está em pé de igualdade com o popular, com o povo. Tá, é meio que carochinha, mas vamos considerar. O poder emana do povo, que o exerce diretamente por meio de representantes eleitos. O pluralismo político, né, reconhecimento e respeito à diversidade de ideias, partidos e movimentos. É claro que diversidade de ideias, algumas ideias não podem prosperar, porque algumas ideias que prosperem, elas têm eu não posso, por exemplo, levantar um grupo de discussão a respeito da democracia, né? O fim da democracia, porque isso é antidemocrático e antidemocrático a nossa Constituição não permite. Ela está lá, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Em algum lugar aqui na Constituição tem escrito lá que todo movimento tendente a abolir o Estado Democrático de Direito é crime inafiançável,
um crime que não deve ser cometido. Então a gente não deve atentar contra o Estado Democrático de Direito. Isso é cívico, né? Assim, a gente devia ter na escola, além de português, matemática, física, química, claro, disciplinas, conhecimentos técnicos que são super relevantes. A gente também devia ter uma coisa chamada moral e cívica, que a gente tinha. Para quem é um pouquinho mais antigo, assim como eu, que está aqui no planeta Terra um pouquinho mais de tempo, vai se lembrar que lá na década de 70, década de 80, na escola a gente tinha o SPB e moral e cívica, né? E assim, era legal, eu gostava até, poxa, que a minha turma na época só tinha moral e cívica, não tinha o SPB. Eu era doido para chegar na sexta série para poder ter o SPB. Caraca, Organização Popular e Social Brasileira. Assim, eu era doido para ter aquela disciplina porque eu achava bacana. Hoje em dia a gente nem liga mais, a gente não é completamente alheio a tudo que acontece. Mas de uma forma ou de outra, isso aí se dá pela ineficiência do Estado em cumprir a sua função de prestar o serviço adequado de educação. Hoje a gente tem a escola aí, a educação laissez-faire, né? Deixa passar. Então vamos aqui, vamos continuar aqui. Então as características do Estado Democrático, isso aqui a gente precisa gravar, porque agora a gente vai pedir questões aqui para ele sobre esse assunto e ele vai trazer umas questões aqui legal para a gente. Então vamos lá, soberania popular, que todo poder emana do povo, pluralismo político, reconhecimento e respeito à diversidade de ideias, partidos e movimentos sociais, dignidade da pessoa humana. A pessoa humana é o centro e a finalidade do Estado, e sua dignidade é um valor supremo. Efetividade dos direitos fundamentais, não apenas o reconhecimento formal, mas a garantia da efetivação de todos os direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Esses são os direitos que a gente tem garantido na Constituição. Controle de constitucionalidade, mecanismo para garantir que as leis e atos do poder público estejam em conformidade com a Constituição. Bom, a Constituição, ela é o topo, né, da nossa legislação. Ela é assim, é a regra geral. Nada pode ir contra a Constituição. Então, você já deve ter ouvido em controle de constitucionalidade pelo STF, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que eles fazem o controle de constitucionalidade. Então, se existe alguma lei que o Poder Legislativo lançou e quem vai fazer esse controle de constitucionalidade é o Poder Judiciário. Então, assim, é o sistema de freios e contrapeso. Agora eu tenho a divisão de poderes, que é justamente para um regular o outro. Participação cidadã, além do voto, incentiva as formas de participação direta e indireta da sociedade civil na gestão pública. Aí você já deve ter ouvido falar em orçamento participativo, onde o governo reúne uns grupos de representantes da sociedade, que a gente não tem como ouvir as 215 milhões de pessoas no Brasil, a gente não tem como ouvir todas elas, então a gente junta os representantes. É sempre feito na questão de representação, e assim, existe aquelas representações que são fidedignas, né, do seu grupo, e tem as representações, bom, fidedigna do seu grupo, é claro, se é representante de um grupo, provavelmente ele está trazendo os interesses do grupo que ele é representante. Mas
que acontece é que tem grupos que são subrepresentados. Esses grupos subrepresentados é onde vai entrar aquelas regrinhas lá do LGBT. Tem outras letrinhas aí, eu só vou falar só LGBT só para fazer um resumo. LGBT, pessoas negras, pessoas descendentes de quilombolas, indígenas. Então são pessoas minimamente representadas, às vezes nem tem representação. Então é preciso alguns movimentos aí do governo para garantir a esses grupos uma representação digna, a gente colocar aí mais pessoas dessas na vida social, tirar a questão das pessoas ficarem à margem da sociedade e trazê-las mais para as discussões e assim aumentar a sua representatividade. É por isso que hoje no concurso, quando tu abre lá o edital do concurso, vai ter lá vagas destinadas a grupos de pessoas subrepresentados. Isso de uma forma geral, não só em concursos públicos, mas na vida diária a gente tem hoje em dia uma grande preocupação de aumentar a representatividade dessas pessoas que são pouco representadas. Ficou bem repetitivo, mas vamos chegar para lá. Aí ele traz aqui um caso brasileiro legal, da ditadura à Constituição de 1998. Bom, a ditadura militar ela ocorreu porque algumas pessoas achou que o governo civil não estava fazendo um bom trabalho, então aconteceu o golpe. O pessoal chama de golpe militar, mas assim, não foi um golpe, né? Era previsto na Constituição que em caso de falência, né, dificuldade do poder civil em tocar o país, os militares podiam vir e assumir isso. Não existe na Constituição atual que é a intervenção. Se eu não me engano, isso vai estar lá no 14. Eu não queria ficar procurando aqui agora, não. Vai estar no 14 ou perto dele lá e passei direto. Tá, não vou procurar agora não. Outra hora a gente procura com calma. Então, assim, ocorreu lá em 64. Os militares acharam que o Brasil não estava sendo bem governado pelos civis, então ele foi lá e assumiu a parada em 1964. Períodos autoritários, ele considera um período autoritário, né? Ditadura é mais ou menos como a volta do rei, mas aí agora você já conhecia a questão de liberdade do Estado Democrático de Direito, e agora a gente volta para os braços da ditadura, que é uma monarquia forçada. Bom, na minha cabeça parece que mas pode ser que os grandes estudiosos digam que não. Desde o Império, passando pela República Velha, o novo Estado Novo de Vargas, né? E reconhecimento e recentemente a ditadura militar de 1964 a 1985. O Brasil experimentou regimes que cercearam liberdades, violaram direitos e suprimiram a participação popular. Como na cabeça aqui dos militares, né? Não vou dizer que sim, nem vou dizer que não vou julgar o mérito, porque eu não sou juiz e não conheço tanto assim para poder julgar. Mas o que eles chamam de golpe militar, que eu vou chamar aqui de intervenção, que é o que a Constituição autorizava também na época, né, de 46. Então, assim, a intervenção militar é porque o civil estava falindo o país e então entrou a ditadura militar. Embora não resolveu grandes coisas, mas melhorou algumas coisas e piorou outras, né? E quando a gente entra num estado
de ditadura, a primeira coisa que acontece é aquele corte de liberdade, né? Então tem toque de recolher a tantas horas, você não podia ficar vadiando, né, pela rua depois de um determinado horário. Então vem aí vários direitos que eram suprimidos, inclusive na participação no governo, esquece, a gente que era os militares que mandavam e ponto final. Aí volta lá a redemocratização e a Constituição de 1998, que na verdade, depois da ditadura, a ditadura não era uma coisa que tinha a tendência de durar para sempre. Então, na cabeça dos ditadores, era dar uma melhorada na situação e entregar de novo para o civil. Então, a redemocratização começa a acontecer em 85. A gente tem lá algumas eleições indiretas, né? E a ditadura ela criou vários inimigos públicos, né? Inclusive o exílio de muitas pessoas, né? Vai embora do Brasil que a gente não quer você aqui. Então, quando vem a parte de redemocratização e a Constituição de 1988, era a luta ali pela anistia, pelas diretas já, e por uma nova Constituição que culminou na promulgação da Constituição Federal de 1988. Este documento é o principal marco do Estado Democrático no Brasil, incorporando os princípios da soberania popular, como está lá no artigo 1, a dignidade da pessoa humana, separação dos poderes, da garantia de direitos fundamentais, que a gente vai tratar aí no 5, os individuais, no 6, 7, 8 e, se eu não me engano, 9, os direitos sociais, políticos e sociais. E o pluralismo político, ou seja, agora pode-se ter quantos partidos políticos se quiser. E com algumas reclamações minhas que não vão aparecer aqui. Em suma, a evolução do Estado Democrático de Direito é um processo contínuo, aprimoramento, que busca conciliar a autoridade do Estado com a liberdade dos indivíduos. Gente, eu sei que a gente está aqui enchendo o saco já quase uns 20, 30 minutos, sei lá, mas eu estou aqui tentando trazer o mínimo possível de informação e a forma que eu uso para estudar. E é claro, nesse primeiro momento pegar esses resumos, assim, se você tiver um material melhor, tudo bem, mas se você não tem, você vai pegar aqui nas inteligências artificiais da vida aí, na que você tiver acesso. E agora, depois que você leu aqui o esquema aqui, você preciso de questões de concursos sobre este tema. Ele já entende qual é o tema. Aí ele vai trazer ali pra gente, ó, questões de concurso a respeito do Estado Democrático de Direito. Aí vem uma questão aqui, ele omitiu da onde vem de qual é a prova, mas ele botou assim, questões de Estado de Direito, tá legal, não quero saber de onde é mesmo. Depois a gente vai lá no site que eu vou mostrar para vocês, a gente vai pegar provas de concurso anteriores. E como eu já falei, esse primeiro tema aqui, ele está muito contido dentro de direito constitucional. Provavelmente a gente vai ter que correr atrás de algumas questões sobre direito constitucional para a gente poder matar essas questões. Então, olha só, ele puxou aqui algumas questões para mim. Eu não tive tempo de olhar o gabarito. Eu posso errar ao vivo, que é pior, né? Mas assim, como eu já falei, a gente está estudando junto. A Constituição Federal de 1988 é frequentemente denominada como Constituição Cidadã, devido à sua abrangência de garantias de direitos. Sobre direitos fundamentais sociais e políticos nelas consolidados, assinale a alternativa incorreta. Gente, aqui já vai uma dica, não é bem uma dica de chute, né? Mas assim, é uma dica
de sempre que aparecer essa palavra assinale a alternativa incorreta, ou a que não está certa, ou a exceto, são características do Estado de Direito, exceto. Apareceu isso, você tem que se ligar. Por quê? Presta atenção. Se tem, se ele quer uma incorreta, significa que tem várias corretas. Ou seja, que ele me deu 4 alternativas, significa que eu tenho 3 alternativas corretas e uma incorreta. Então, nessa hora, a gente precisa de ter calma. Por quê? Esqueceu que é incorreta quando eu li ali, ó, os direitos fundamentais, como vida e a liberdade, são considerados de primeira dimensão, exigindo uma atuação predominantemente obstencionista do Estado. Bom, aqui eu acho que ele já mandou a correta logo na primeira. Por quê? O Estado, ele não se é primeira dimensão, o Estado não pode se abster. Então eu já acredito que seja a letra a alternativa que a gente está buscando, que é a incorreta. Mas assim, ficou legal. Vamos ver aqui as demais. Ó, os direitos sociais, como educação, saúde e educação, são classificados como de segunda dimensão e demandam uma atuação positiva do Estado para sua efetivação. Sim, demanda. Os direitos sociais, saúde e educação, sim, demandam uma positiva do Estado para sua efetivação. A Constituição de 1988 ampliou a participação cidadã ao prever apenas a representação política por meio do voto, sem outras formas de participação direta. Poxa, olha só, essa está mais incorreta do que a primeira. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, sim. Está lá no artigo 1º da nossa Constituição, permeando a interpretação e aplicação de todos os direitos e garantias constitucionais. Então, olha só, aí aqui são considerados de primeira dimensão, exigindo uma atuação predominantemente abstencionista do Estado. Não gostei dessa alternativa, para mim ela está incorreta também. E a Constituição de 1988 ampliou a participação cidadã, prevê apenas a representação por meio do voto, não. Sem outras formas de participação direta, não. Está errado. Vamos lá. Logo aqui de cara, ó, a gente acabou de ler isso aqui, ó. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, essa tá errada. Essa primeira aqui eu também acharia que ela tá errada, mas se fosse para escolher uma e outra, eu escolheria a letra C, porque ela vai contrária exatamente a um texto da Constituição. Esse primeiro aqui, eu acho também que não está legal, mas eu marco a C. Essa daqui é certo ou errado? No contexto de Estado democrático de direito brasileiro, a judicialização de políticas públicas representa um fenômeno em que o poder judiciário é acionado para decidir sobre a implementação de direitos sociais, o que pode gerar tensões com o princípio da separação dos poderes. Então, vamos lá. Direito brasileiro, ó, no contexto do Estado Democrático de Direito Brasileiro. O juiz, né, o Poder Judiciário, ele não vai opinar sobre políticas públicas. A gente não estudou aqui nesse resumo, até ficou faltando aqui alguma coisa de política pública, mas não. O Poder Judiciário
não é acionado para decidir implementações de direitos sociais. Por quê? Existe uma coisa que eu vou fazer até o seguinte, eu vou abrir aqui o nosso GPT e vou perguntar a ele o que é aplicabilidade direta. Porque assim, o judiciário só vai ser acionado quando houver questões de, como é que eu vou falar assim, questões entre vontades, né? Problemas entre vontades. Por exemplo, eu quero uma coisa e a outra pessoa quer outra coisa, e essas duas coisas são conflitantes, aí a gente vai chamar o judiciário para conversar. Só nesse caso. Porque os direitos que estão lá na Constituição, os direitos fundamentais, todos eles, ele tem uma coisa que a gente chama de aplicabilidade direta. Aplicabilidade direta, estou aqui, é um conceito jurídico que se refere à capacidade de uma norma ou princípio ser aplicado diretamente em um caso concreto, sem a necessidade de uma legislação, regulamentação adicional. Em outras palavras, uma norma de aplicabilidade direta pode ser usada imediatamente para resolver uma situação específica sem que haja necessidade de criar uma lei complementar ou regulação para torná-la eficaz. Esse conceito é frequentemente associado às normas constitucionais. Por exemplo, algumas normas constitucionais de um país podem ser consideradas de aplicabilidade direta, ou seja, elas possuem efeito imediato e não dependem de outras normas infraconstitucionais para sua aplicação. No Brasil, a aplicabilidade direta é um princípio relacionado ao entendimento de que certas normas constitucionais são autoexecutáveis, ou seja, já produzem efeito sem necessidade de uma norma infraconstitucional. Infraconstitucional é aquela lei, né, normas infraconstitucional são as leis que vão doutrinar aqueles princípios que estão estabelecidos na Constituição. Nos casos de direitos individuais, eles não dependem de uma lei uma norma infraconstitucional para regulá-los. Um exemplo clássico seria o próprio princípio da dignidade humana, que em muitos casos pode ser invocado diretamente em decisões judiciais sem a necessidade de uma lei específica para regulamentar. Bom, não sei que não era bem a explicação que eu queria, mas já passamos por mais um tópico aqui. Cadê as questões? As questões. Aqui, as questões. Então, não era bem isso que eu queria para embasar aquilo ali. No caso aqui seria mesmo na parte de políticas públicas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas assim, não, tá errado esse texto. Por quê? Porque o poder judiciário ele não vai ser acionado para se colocar em prática uma política social, que a gente vai ver como ela nasce, como é que ela gera. Então, letra C, errado. Aí vamos lá, questões de múltipla escolha agora. Deixa eu anotar aqui, porque depois eu vou esquecer minhas respostas. Letra C, primeira, letra C, depois está errado. Bom, vamos lá, terceira questão. A respeito da formação histórica do Estado Democrático de Direito, considere as seguintes afirmações. A Magna Carta 1215 na Inglaterra é um marco importante na limitação do poder real, embora seu alcance fosse restrito aos barões feudais. As revoluções liberais, como a francesa e a americana, foram cruciais para a consolidação dos princípios da separação de poder
e da garantia dos direitos individuais. Bom, aqui ele está vindo naquele negócio de marque as alternativas que estão certas. Bom, a primeira aqui, a gente viu lá, vamos voltar no nosso resumozinho. Deixa eu ver, acho que eu botei ele para cá. Não, está aqui mesmo no Gemini. Então ele trouxe lá na frente para gente, ó, aqui, ó, aqui as revoluções. Aqui, tá vendo? Tá exatamente aqui no texto, ó. Olha que coisa boa, cara. Apesar do predomínio de monarquias e do poder eclesiástico, surgiram documentos como a Magna Carta de 1215 na Inglaterra. Este documento, embora inicialmente limitava o poder do rei em relação aos barões feudais, é frequentemente citado como uma marca. Então vamos lá, tá vendo? Tinha que ter decorado mais, né? A gente não decorou tudo, então agora vamos lá. Então, ó, é um marco importante na limitação do poder real, sim, embora fosse restrito apenas aos barões. Então, verdadeira, as revoluções liberais, como a francesa e a americana, foram cruciais para a consolidação dos princípios da separação dos poderes e garantia dos direitos individuais. Verdadeiro também. O Estado Social de Direito surgido após as crises do liberalismo caracterizou-se pela atuação mínima do Estado na economia e na promoção do bem-estar social. Então, a gente viu lá na frente lá que tinha alguma coisa errada nessa fala aí do 3, né? Na verdade, a atuação mínima sim, mas após a crise, não. Após a crise do liberalismo, quando a gente tem lá o problema, né, que até o liberalismo ele era baseado no deixa a economia e a sociedade por si só e o Estado se mete o mínimo aqui. Então, assim, o Estado Social de Direito já vem depois, né, surgido após as crises do liberalismo. Ele já tinha lá a ideia de intervenção um pouquinho mais acirrada do Estado na economia e a promoção do bem-estar. Então, essa daqui está errada. Então, a gente tem verdade, errado. Aí, vamos para 4. A Constituição Federal representa um retrocesso em relação aos direitos sociais em comparação com as constituições anteriores. Não. Pelo contrário, ela foi um avanço grandiosíssimo, uma grande evolução que se teve em relação aos direitos sociais, diferente do que aconteceu com as outras. Então aqui a letra A, porque apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então deixa eu anotar aqui no meu rascunho aqui rapidinho. A, só para depois não se perder. Então é C errado A. Caraca, ele mandou questões pra caramba. 3, 4. A efetivação dos direitos humanos no Brasil, especialmente no que tange a memória, verdade e justiça sobre violações ocorridas durante os períodos de ditadura militar, é uma demanda social que visa apenas a punição dos agentes estatais envolvidos, sem preocupação com políticas de não repetição. Mentira, está errado. Por quê? Em primeiro lugar, a ditadura militar ela veio com base numa prerrogativa constitucional, que é a intervenção militar. Então a gente não vai punir ninguém por ter feito o que a Constituição manda. Então não existia a regra, não existia, né, não diretamente, uma punição, né, dos agentes estatais envolvidos. Isso aqui não existia, então a gente não tem como afirmar isso. A questão está errada por si só, sem preocupação com a política de não repetição. Não, sim, a gente tinha uma preocupação grande. Então é errado. Então a 4 é errado também. Deixa eu botar aqui no meu
só para poder depois não me perder. A 5. E calma aí, vamos devagar, porque aqui já vai começar a aparecer o gabarito. Tá, mas aí. Bom, vamos lá. As capacidades estatais são cruciais para a consolidação democrática. Qual das alternativas abaixo representa um exemplo da importância das capacidades estatais para a democracia? A fragmentação partidária que dificulta a formação de maiorias estáveis no Congresso. Assim, vamos. Gente, olha só, essas questões eu estou vendo de primeira também, assim como junto com vocês eu não tinha visto elas antes, não tinha preparado um discurso um pouquinho melhor, mas assim, as capacidades estatais são cruciais para a consolidação democrática. Ponto. Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo da importância das capacidades estatais para a democracia? Brabinho, né? A fragmentação partidária, ou seja, o pluralismo político, começa a fragmentar o Congresso e fica difícil realmente formar maiorias estáveis, mas isso é um dos princípios da democracia, do Estado Democrático de Direito, porque essa pluralidade ela vai me garantir que eu não tenha uma maioria que governe o país. Lembra quando a gente falou de representatividade? Se eu tenho só representantes de um determinado grupo no Congresso, cara, esse grupo vai ser favorecido, enquanto aquele grupo que não tem muitos representantes vão começar a ficar mais largado de lado. Então, o Estado Democrático ele prevê essa formação, essa dificuldade na formação de maiorias no Congresso. Então, isso aqui não pode ser uma coisa ruim. Inclusive, é uma coisa que se busca. A atuação proativa do Poder Judiciário na judicialização de políticas públicas. Não, está errado. Ele está cismando que o Poder Judiciário tem que judicializar as políticas públicas. Só se tiver um contencioso. A capacidade do Estado de formar e interpretar políticas públicas eficazes e combater a corrupção. Isso aqui é um desafio do Estado. Isso é um desafio do Estado. A dependência do Poder Executivo em relação ao Legislativo para a aprovação das leis. A dependência do Poder Executivo em relação ao Legislativo para a aprovação das leis. Aqui eu fico com algumas dúvidas, né? Porque assim, ele fala lá, as capacidades estatais são cruciais para a consideração democrática. Eu aqui, entre a B, eu já descarto logo de cara. A D, eu não gostei muito dela, porque o Poder Executivo, a dependência do Poder Executivo em relação ao Legislativo para a aprovação das leis. Apresenta um exemplo da importância das capacidades estatais para a democracia. É a capacidade de formular e implementar políticas públicas. Aqui eu marco a letra C, porque a gente não estudou políticas públicas aqui nesse bloco, não apareceu. A gente devia ter visto alguma coisa de política pública. Mas vamos lá. A letra... Caramba, eu acertei quase tudo, hein? Essa daqui que eu errei, a 2. A 2 eu errei. Por que eu errei? Vamos lá ver.
No contexto do Estado Democrático de Direito, a judicialização de políticas públicas representa um fenômeno em que o Poder Judiciário é acionado para decidir sobre a implementação de direitos sociais, o que pode gerar tensões, em princípio, com a separação dos poderes. Ele está dizendo que é certo. Vamos buscar, não nesse vídeo que ficou muito comprido, a gente vai estudar sobre as políticas e eu vou marcar essa questão, até porque eu errei ela, eu preciso verificar no futuro esses conceitos aqui para poder melhorar o meu conhecimento. Então vamos lá, letra A, 13 está incorreta, essa aqui a gente acertou, está incorreta, pois o Estado Social de Direito se caracteriza pela atuação ativa do Estado. Está incorreta também, pois a CF ampliou significativamente os direitos sociais. Então nossa análise lá foi correta. Errado, a 4 está errado, eu anotei aqui, está errado, e a última é a letra C. A busca por memória, verdade e justiça também inclui políticas de não repetição e reparação integral. Então, assim, essa daqui falava da punição, né, dos agentes. Não, a gente não busca punir ninguém, porque estava fazendo o que tinha previsto na Constituição da época, e a reparação, a política de não repetição, e aqui ele acrescentou reparação integral, que, se eu não me engano, não aparece na questão. Aqui ele só diz isso, ó, visando apenas a punição dos agentes estatais envolvidos, sem preocupação com políticas de não repetição. E lá ele ainda acrescenta, né, e reparação integral. Aqui vai entrando naquela parte lá de grupos subrepresentados. De uma forma ou de outra, os grupos menos representados, eles sofreram mais na época da ditadura. Eu não gosto de falar muito, mas assim, as pessoas que não seguiam o padrão esperado, né, tipo LGBTs, pessoas negras, indígenas, quilombola, eles eram com certeza mais massacrados na época da ditadura. Negro, então, assim, bastava o cara ser preto, estar na rua depois das 10 horas para ser preso. Então, assim, não precisava nem fazer nada, não. Era só ser preto. Infelizmente, esse era o nosso Brasil. Tá deixando de ser, né? Graças a Deus, existem hoje muitos movimentos. E por hoje, nesse vídeo, eu fico por aqui.